Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado financeiro brasileiro, as pessoas que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, com aquela tradicional pergunta difícil, aqueles insights dos nossos convidados, as discussões dos principais temas, os temas de relevância do momento. E para bater um papo com vocês hoje, nós temos a participação da Ângela Martins, CEO do First Abu Dhabi Bank para a América Latina. Vamos falar um pouquinho sobre finanças islâmicas, vamos falar um pouquinho sobre emissões da região, falar um pouquinho sobre investimentos na região e os próprios programas de investimento do banco em outros países. Vamos olhar um pouquinho para essa geografia diferente dos investimentos, pensar em investimento global para além de Estados Unidos e Europa. Ângela, grande prazer recebê-la aqui no Você com Dinheiro de hoje. Prazer é meu. Fico muito feliz de poder falar a respeito da região, do Oriente Médio, mais especificamente ali a região do GCC, que são os países da comunidade do Golfo Arábico, que reúne 6 países muito importantes, que juntos têm um PIB muito relevante, estariam, se fosse um único país, dentre os 10 maiores países do mundo em termos de PIB, e que hoje oferece uma gama interessante de produtos para investimento. Já é hoje uma região que foi eleita pelos clientes de private banking do mundo, principalmente aqueles que têm interesse em diversificar sua carteira. Eu acho que muita gente deve estar preocupada com a volatilidade enfrentada pelos países europeus e hoje também razoavelmente preocupada com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Será que é lá o melhor lugar para deixar o meu dinheiro? E a região ali do GCC, que tem dentre os 2 maiores países a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, depois tem Kuwait, Catar, Omã e Bahrein, e é uma região então muito rica, produtora de petróleo, que também ajuda bastante o fato de serem produtores de petróleo, porque normalmente quando há uma volatilidade no mundo, acaba aumentando o preço do petróleo e acaba então tendo um hedge, ou seja, um pouco mais de volatilidade, um pouco mais de problemas, mas aumenta o preço do petróleo e a região mantém a sua riqueza. E que hoje já não depende mais tanto só da produção de petróleo. Então a gente tem observado um interesse crescente dos investidores, principalmente os investidores privados, clientes de private banking ao redor do mundo, e também já vemos agora crescendo bastante o interesse dos latino-americanos e dos brasileiros. Então é interessante que você tenha se interessado por conhecer um pouquinho mais a região. A gente tem, até pela própria história de Com Dinheiro, uma audiência aqui muito próxima dos private banks, dos wealths aqui no Brasil, e a gente vai sentindo essa necessidade. O investidor brasileiro aprendeu que ele precisa diversificar, se diversificar globalmente, e o primeiro mosquitinho que pega ali eu preciso diversificar em moeda forte, então eu vou para dólar, e aí ele vai para 2 grandes movimentos. Investir em empresa brasileira com emissão em dólar, o que faz zero sentido, você continua exposto a risco Brasil, ou você vai para mercado americano, ainda que você faça investimentos via Cayman, por exemplo, é muito concentrado em risco americano, e você vai comprar treasury americano e exposto a empresas americanas, e quando você começa a ter essas discussões que a gente está tendo agora sobre qual é a real posição geopolítica dos Estados Unidos, que sempre foi bastante sólido, mas agora está se mexendo de uma forma que a gente não costuma esperar, o investidor fica órfão de olhar alternativas. Você vai pensar em América Latina, nossos vizinhos aqui tendem a ter moedas mais fracas que a nossa, economias ainda um pouco menos maduras, estão crescendo, várias economias super importantes aqui na América Latina, mas ainda muito menores que a do Brasil, e é super bacana a gente conseguir levar, trazer aqui para a TV, e levar para esses players uma alternativa. Aqui tem um novo Se a gente for pensar em termos de parceiros comerciais, dá para dizer que a gente tem China e Estados Unidos como os dois primeiros, e esse bloco
de Oriente Médio como um terceiro grande parceiro comercial de Brasil, que pode ser uma via para investimento super interessante também. Exatamente, porque esse crescimento das relações entre o Brasil e ali os países do GCC, e eu gosto de enfatizar principalmente a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, é muito interessante porque já existe há muitos anos um fluxo relevante de exportação e importação, um fluxo comercial que faz o maior sentido, né? E muitas empresas brasileiras já estabelecidas, que já estavam estabelecidas até nos Emirados Árabes Unidos, hoje expandindo também para a Arábia Saudita, e investimento desses países aqui também no Brasil. Então, agora nós estamos num segundo passo, né? E como esses países têm tido uma evolução muito grande, tanto a Arábia Saudita quanto os Emirados têm rating investment grade, com outlook estável. Os Emirados são um país duplo A pelas 6 agências de rating, com outlook estável, que é o rating do banco também. O banco que eu represento, First Abu Dhabi Bank, é o maior banco dos Emirados Árabes Unidos e está na lista dos 50 bancos mais seguros do mundo. Né? Então, assim, hoje já não existem tantos, já não existem mais bancos AAA, né? Quase todos os bancos internacionais que têm esse rating são os bancos que são duplo A, como é o nosso caso. E a região tem muitos emissores, se você for pensar nos investimentos de renda fixa, tem muitos emissores de papéis, de bonds, também investment grade, que são empresas sovereign ou quase sovereign, e também grupos privados muito sólidos, todos eles investment grade. Então, é uma alternativa para aquela porção de recursos que o investidor de private banking hoje já tem parcialmente na Europa, parcialmente nos Estados Unidos, e busca uma diversificação. Só que é uma região que tem estado muito mais estável. Desde do início aí da guerra da Ucrânia e da Rússia, se observou que tem tido uma volatilidade muito menor. Um pouco por aquilo que eu já falei, né? Ou seja, são países produtores de petróleo, e o que acaba acontecendo é quando aumenta a volatilidade no mundo, existe um problema que está fazendo com que todas as economias sofram, aumenta o preço do petróleo e acaba canalizando recursos, e a região continua apresentando um crescimento muito bom. Óbvio que agora, com tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, e se tem essa preocupação com uma eventual recessão global, isso vai atingir todo mundo, mas tem sempre aqueles lugares que são menor atingidos, né? E a região ali do Golfo é uma dessas regiões. Por isso que é tão interessante. A gente tem visto um fluxo interessante de clientes que tem sido trazido até nós pelas mãos dos grandes bancos brasileiros, e inclusive algumas casas que cuidam de administração de recursos, uma casa de wealth management. Então, até por conta de todo esse interesse que a gente tem percebido, que tem vindo sem até a gente ter ido buscar, a gente hoje até já imagina, ou já começa a considerar a possibilidade de vir até a ter um banker aqui no Brasil. Porque o banco é o mais forte banco da região, né? Somos o banco mais forte da região, não apenas pelo nosso rating, mas porque são os Emirados Árabes Unidos o país ali que está mais à frente em termos de, inclusive, sofisticação e infraestrutura, né? Nós temos atividade de private banking a partir, obviamente, ali do GCC, onde, obviamente, a gente também está encarregado da administração dos recursos até da família real, dado que nós somos o banco de escolha da família real e do governo dos Emirados. O banco pertence, hoje ele é controlado por um dos fundos soberanos e pela família real. Conjuntamente, eles são os controladores do banco. Mas a atividade de private banking, ela tem, né, essa atividade forte ali, a partir do Abu Dhabi, mas também temos um banco na Suíça e também temos uma presença forte com uma agência em Singapura. Então, esses são os 3 centros em que a gente tem a atividade de private banking. E onde a gente pode oferecer papéis não apenas de renda fixa, mas também do mercado de ações. A gente tem recebido interesse, temos ajudado clientes de outras instituições que queiram operar nas bolsas de Dubai e de Abu Dhabi. Então, ou seja, é uma gama completa de produtos, né? E que são feitos com esses bancos, porque o banco, quando chegou ao Brasil em 2013, estamos aqui há 12 anos,
a gente veio principalmente como lender, né? Como a gente empresta recursos. Então, os nossos principais clientes são os grandes bancos brasileiros e as grandes empresas brasileiras. Então, a gente tem alguns bilhões de dólares emprestados para essas entidades brasileiras. Então, a gente começou dessa forma. E, logo em seguida, a gente começou a captar, por conta do nosso rating, a gente começou a captar junto a bancos centrais. Porque enquanto não tinha essa volatilidade na Europa, e por conta de sermos um banco duplo A, então as taxas não são aquelas taxas, né, serve muito para o propósito de você diversificar a sua carteira. Mas se você está confortável com um risco não investment grade do Banco Brasileiro, você vai olhar e vai ver que é muito mais interessante, obviamente, esse risco. É um risco maior, mas que tem um melhor retorno. Mas quando você começa a imaginar aquela porção da sua carteira, do seu portfólio, que hoje já está num duplo A, na Europa, nos Estados Unidos, então passa a ser uma alternativa muito interessante. Então a gente hoje capta também junto aos principais bancos centrais da América Latina. Então vocês estão com a operação aqui há 12 anos já? Já há 12 anos. Há 12 anos. E aí vocês vieram com uma lógica um pouco... Geralmente o banco estrangeiro, quando vem para o Brasil, ele vai primeiro para investimentos, eventualmente entra em private banking, né? A gente tem clássicos, né? Credit Suisse quando veio para cá, foi um banco bastante forte, inclusive comprou garantia. O Citibank sempre puxando esse lado de private banking, vocês foram pelo contrário, vocês foram primeiro emprestando ali, por isso até muitas vezes um pouco mais fora do radar do digamos, investidor comum, né? Exato, até pelo fato, né, de os Emirados Árabes Unidos é um país pequeno, mas com uma quantidade de recursos absurdamente grandes, né? Existem 4 grandes fundos soberanos que juntos os 4 juntos têm o maior volume de recursos administrados por fundos soberanos. Então, e por ser um país pequeno, é um país que investe muito mundo afora. Então, é toda essa liquidez que acaba sendo distribuída mundo afora nós estamos hoje em 23 países, na maior parte deles como banco, uma subsidiária ou como agência, e como escritório de representação em alguns outros mercados, principalmente os mercados muito grandes, como é o caso do Brasil, onde para você ter um banco você precisaria ser muito grande, né? E então isso é uma coisa que não está descartada, a possibilidade de virmos a ter um banco aqui, mas por enquanto a nossa atividade com moeda estrangeira acaba sendo mais interessante porque a gente faz o atacado realmente, né? Operações com empresas que a gente possa ter tickets entre 50 e 100 milhões de dólares. Então, para continuar tendo esse tipo de negócio atacado, você acaba trabalhando com grandes empresas. Então, ter um banco que não seja tão grande, você vai ter uma locação para emprestar em reais que não faz muito sentido para o tamanho de cliente com o qual a gente opera. E como funciona então a estrutura de representação aqui no Brasil? O escritório de representação, ele basicamente opera em moeda estrangeira. Eu posso oferecer todo tipo de produto, mas não em moeda local. Então, a gente financia o comércio exterior, a gente financia investimentos de empresas Emirates, Sauditas, empresas do GCC aqui no Brasil, em moeda estrangeira, assim como financiamos os investimentos de empresas brasileiras nos países do GCC, que tem acontecido bastante, né? A gente tem uma entidade que pertence ao mesmo principal investidor nosso, que um dos nossos controladores é o Mubadala Investment, que tem aqui no Brasil o Mubadala Capital, com sede no Rio de Janeiro, que tem também bilhões de dólares em investimentos no país. Então, a gente começou principalmente trazendo esses recursos para investimento no país. E hoje a gente vê com interesse a questão da atividade de private banking, porque a gente entende que existem muitos ativos interessantes para serem oferecidos para investidores brasileiros, né? Então, por isso, agora a gente começa a olhar a possibilidade de irmos expandindo as nossas atividades, até um dia, eventualmente, falar, não, talvez seja o momento da gente ter um banco aqui. E aí, vamos complementando todas as outras coisas que a gente já faz até então. Maravilha. É muito importante colocar isso, que nós somos um banco convencional, tá? Então, o First Abu Dhabi Bank é um banco
como qualquer outro banco internacional. Então, não somos diferentes do HSBC, do Standard Chartered, porém, por sermos um banco do Oriente Médio, assim como também outros grandes bancos internacionais, a gente também tem a atividade de Islamic Finance, que são as operações financeiras islâmicas, que é um bolsão de liquidez muito importante e que também outros bancos internacionais operam, né? Então, o HSBC é dono do HSBC Amana, o Citibank é dono do Citi Islamic. Então, também é uma atividade interessante que, por sermos, né, pelo fato do Brasil ser hoje o maior produtor de alimento halal do mundo, é interessante que a gente comece a olhar também para a atividade financeira islâmica para atrair também esse tipo de investimento para o Brasil. E, nesse sentido, eu publiquei um livro em 2003, chamado A Banca Islâmica, pela editora Quality Mark, e agora, em junho, eu devo lançar a segunda edição, uma edição revisada, dado que tantos anos já se passaram daquela época, para também ajudar aquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre essa atividade e também podermos ver se a gente consegue um dia, a exemplo da Inglaterra, da França e até dos Estados Unidos, termos também, eventualmente, um banco islâmico operando no Brasil. Sem dúvida, a gente vai explorar mais esse tema também, ainda hoje na conversa de hoje, mas agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco de Você com o Dinheiro de Hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de Hoje, batendo papo com a Angela Martins, CEO para a América Latina do First Abu Bank, falando um pouquinho sobre o investimento na região, pensando um pouquinho esse investimento global fora de Estados Unidos e Europa, o que a gente pode explorar de diferente, buscar, né, essas alternativas, grau de investimento, mas ainda fora do feijão com arroz ali, tentando explorar coisas novas, coisas diferentes, sempre cumprindo aqui a missão do programa de trazer essas provocações, esses insights para você, investidor. Angela, a gente terminou o bloco anterior falando das oportunidades ali de investimentos para o brasileiro e justamente de pensar essas iniciativas para fornecer, né, acesso a esses investimentos. Você tinha comentado também sobre algumas empresas, grupos econômicos próximos a risco soberano ali na região. Conta um pouquinho para a gente sobre o que vocês já têm trabalhado, possibilidades de emissões, o que tem circulado. Você comentou, por exemplo, sobre volume, né? Quando a gente está pensando em investimento, cessão de créditos para as empresas aqui no Brasil. Sim. Mas em volume de investimentos, a partir de que montante a gente consegue pensar nessas aplicações via First Abu Bank na região, inclusive modelos, taxas, o que mais tem circulado, os ativos que estão com liquidez disponível aí para quem está nos assistindo e poderia se interessar por essas classes de investimento? Na verdade, assim, quando nós estamos emprestando, nós somos um banco de atacado e praticamos atacado na sua versão mais, né? Ou seja, como eu te falei, tickets muito grandes, 50, 100 milhões de dólares, daí 100 milhões de dólares hoje é meio bilhão de reais, né? Isso somos nós investindo, mas quando se trata de clientes, né, de private banking, investindo em papéis na região, aí os volumes podem ser, claro, dentro da normalidade de investimentos na região, em limites muito semelhantes àqueles operados em papéis na Europa e nos Estados Unidos. Tá? Então, a gente tem clientes, nesse momento mesmo eu tenho um cliente específico que veio pela mão de uma outra instituição, que está se qualificando para investir na Bolsa de Dubai e de Abu Dhabi, e essa pessoa está pensando em aplicar 1 milhão de dólares, o equivalente a 1 milhão de dólares. E tem clientes que entram em investimentos, em operações de renda fixa, com montantes até menores do que esses, né? Porque vem através da sua entidade, né? Então tem eu sou cliente eventualmente
de um dos grandes bancos brasileiros, e aquele banco brasileiro se interessa por alguma emissão que está acontecendo lá na região ou quer buscar alguma coisa ali, de algum papel que já está lá sendo tradeado no mercado secundário, e ele vem com 2 ou 3 clientes e compra volumes menores que esses, né? Então, isso é uma coisa que acontece, as pessoas não precisam achar que só investimentos do Elon Musk que vai ser o possível lá na região, pelo contrário, carteiras de private bank do tamanho normal que também essas mesmas pessoas já praticam em Europa e Estados Unidos, né? Tem uma variedade enorme de possibilidades. Existem os papéis que são os primeiros a serem procurados, quando começou a gente perceber o interesse muito grande, foram em emissões da Aramco, que hoje todo mundo conhece, né, a maior petroleira do mundo, né, que é a petroleira da Arábia Saudita, a própria ADNOC, que é a petroleira do Abu Dhabi, mas tem muitos outros papéis de empresas, principalmente do setor de real estate. Aqui no Brasil, por exemplo, uma empresa que tem presença no Brasil, que é a DPW, né, a DP World, que tem o porto aqui no Brasil, também são emissores e aí acabam sendo conhecidos por alguns clientes de private banking aqui que já demonstrou interesse, e existem até alguns clientes brasileiros mais sofisticados, um deles, inclusive, que já veio com uma listinha de nomes, alguns até eu mesmo falava, nossa, nem eu não estou tão familiarizado, mas era um cliente que já tinha ido se informar e viu ali a performance desses nomes e já veio com aquela listinha de uns 3 nomes diferenciados, para além de Aramco, ADNOC, DPW, que queria investir nesses papéis. Então, assim, tem uma gama diversificada, né? Na Arábia Saudita você tem até a possibilidade de investir em AAA, porque o Banco Islâmico de Desenvolvimento é um papel AAA. Então, para aquela pessoa que quer esse tipo de risco, que tem necessidade, isso a gente vê muito demandado pelos bancos centrais. Para reserva, eles têm interesse em duplos As e triplos As. Mas, obviamente, a gente tem As também, e tem da turma do triplo B para cima. Então, existe uma diversificação bastante grande, mas, obviamente, a gente entende que a maior demanda será sempre pelos papéis graus de investimento, dado que não grau de investimento existe aqui no próprio mercado brasileiro, que fica até mais fácil de você acompanhar. Mas para aquela porção de recursos que o cliente de private bank já tem hoje destinado e que é, obviamente, bastante aconselhável, né, que parte dos seus recursos fiquem ali muito bem preservados, eu acho que a gente pode oferecer alternativas muito interessantes. E a despeito da distância, Felipe, hoje, na verdade, essa parte do mundo nem está mais tão distante, se a gente considerar a quantidade de empresas brasileiras que estão estabelecidas ali na região, né? A gente tem os grandes grupos brasileiros, né? Marfrig com BRF, Seara com JBS, Vale, que tem Porto em Oman, que também é um dos países ali do GCC, com esse projeto grande dos hubs que eles pretendem fazer, 3 grandes hubs, um na Arábia Saudita, outros nos Emirados e o outro também ali em Oman, expandindo o que eles já têm lá de investimento, e outras tantas empresas brasileiras. Eu diria que hoje tem mais de 30 empresas brasileiras presentes ali na região, usando, obviamente, a presença ali, principalmente em Dubai, que tem uma infraestrutura incrível de tecnologia, né, e está logisticamente muito próxima da Europa, da Ásia, extremamente próxima do sul da Ásia, né? Existe inclusive uma facilidade muito grande, porque tem um porto que fica, que está nos Emirados e que tem uma ligação direta com a Índia, e eles têm uma facilidade muito grande ali de transbordo entre esses portos. Então acaba sendo uma região muito importante para quem quer usar a região como seu hub para cobrir Oriente Médio, África e o sul da Ásia, com certeza, e hoje até a Ásia de um modo geral, a partir ali da região, onde você está a 6, 8 horas de distância de um número muito grande de países. E tem, obviamente, como eu já havia dito, muitos brasileiros que já estão estabelecidos ali, cada vez maior a comunidade de brasileiros estabelecidos ali na região.
também achando que é um lugar bom para se viver, né? E lá nas emissões de título, comentou sobre acesso a títulos grau de investimento. Sim. Como são as taxas, comparando com outros mercados globais que tenham acesso a esse tipo de título? As taxas são bastante semelhantes. Às vezes, em alguns nomes, você consegue ver um prêmiozinho com relação ao mesmo rating da Europa, muitas vezes porque o nome da Europa é muito mais conhecido, e aí você consegue ver esse pequeno preço, mas a grande vantagem é a volatilidade, que se você está pensando no investimento no papel do mercado secundário, tem muito menos volatilidade. Muitas vezes, uma empresa vai duplo A, ou um single A, vai uma empresa A, ali dos Emirados, e uma empresa A da Europa, principalmente de alguns setores que são mais sensíveis a esse problema da crise da guerra entre Ucrânia e Rússia, principalmente por questões de energia, né, que eles estão sofrendo muito, esse papel muitas vezes sofre uma volatilidade muito maior do que ali na região. Eu estava vendo uns gráficos, assim, são impressionantes. Durante todo esse período de guerra, sabe, a volatilidade ali foi muito menor. Então dá muito mais conforto, menos susto, né, para quem tem esse papel investido fora. E você fala, puxa, pus lá no duplo A, X milhões e agora estou aqui com um friozinho no estômago porque, né, você vê aquela volatilidade. Mesmo que seja que vá manter aquele papel até o vencimento, fica um pouco preocupado. Ao passo que ali você vai sentir muito menos esse tipo de estresse. Muito por conta daquilo que eu disse, sabe? Se é um papel que está que pode sofrer impacto por questão da energética, que eu acho que atualmente, até por conta até das questões com os Estados Unidos, isso tem um impacto direto, você tem essa compensação, né? Subiu o preço do petróleo, tal, tem um impacto em tal mercado, porque vai ter maior dificuldade, vai ter um acesso mais difícil ao petróleo, então aquele papel vai lá dar sua desvalorizada, e eu passo do lado de cá e falo assim, poxa, realmente tem esse impacto, mas olha, o preço do petróleo subiu, o país vai ganhar mais dinheiro, a economia vai ficar mais saudável e vai sofrer um impacto menor do que o que está sofrendo na Europa, que está sofrendo nos Estados Unidos ou em outros mercados que não de grandes produtores de petróleo. Muito semelhante ao que acontece na Noruega, né? Que também é um país, mas que é só ele ali pequenininho e não tem tantas oportunidades de papel para distribuir. E aí vocês trabalham, o First Capital Bank também atua nessa, digamos, originação, esse lançamento, sim. O lançamento desses títulos ao mercado. Exato, somos um dos principais, estamos sempre ali dentre os principais arrangers desse tipo de operações, não só de mercado de renda fixa, também de equity. Trabalhamos muito em IPOs, até recentemente a gente estava com um IPO muito interessante, que eu pensei, se eu já tivesse um banker aqui, esse seria uma oportunidade de a gente oferecer coisas bem interessantes. Estamos precisando de IPOs, aqui no Brasil não tem mais. Não está tendo, aqui está com dificuldade, mas a gente tem tido sim, estamos sempre dentro dos principais players, somos os arrangers dessas, e temos também todo o serviço de custódia. Somos o maior banco dos Emirados Árabes Unidos, um dos maiores, na verdade, assim, tem um outro que às vezes ali está junto com a gente, mas não tem o nosso rating, né? Tem tamanho, mas não tem o nosso rating. Tem outros que às vezes tem o nosso tamanho, mas não são internacionais, são mais bancos locais. Então a gente é o mais internacional dos bancos árabes, com o melhor rating da região, e presente, como eu disse, em 23 países e expandindo, né? A gente pretende expandir. A nossa missão é virmos a ser um banco global. A exemplo do que aconteceu com a HSBC, que ninguém mais lembra que o nome original é Hong Kong and Shanghai, né? Hong Kong and Shanghai, o First Abu Dhabi Bank também tem a pretensão de se transformar em um banco global. Então é muito interessante, assim, que as pessoas nos conheçam, né? E que entendam que existe, através de um grande banco do GCC, dos Emirados Árabes Unidos, a possibilidade também de acessar o mercado daquela região, que é estável, que oferece boas oportunidades de investimento. A gente conversou bastante de renda fixa, até porque a cabeça do brasileiro está muito treinada para renda fixa. Agora, como eu comentei, não tem IPO. Então, a gente esquece. Daqui a pouco eu tenho receio de, quando você encontrar alguém na rua falar em ações e IPO, as pessoas não saibam mais o que é. Você destreinou, né? Mas, e como é o apetite desses investidores que vocês já têm
intermediado aí para fora, com apetite por renda variável. E, antes de mais nada, se justamente tem essa possibilidade, quais canais de acesso para comprar bolsa lá dos Emirados aqui no Brasil? Você tem que se qualificar, tem todo aquele processo. Então, os clientes que a gente atendeu até hoje normalmente vieram através das mãos de casas de wealth management que já estão acostumados a fazer esse processo, tem toda uma burocracia em termos de documentação, mas como são geralmente clientes que já fazem isso em outros países do mundo, eles estão acostumados. Então, com toda aquela documentação que você tem que fazer, abrir uma conta, hoje abrir conta tem toda aquela questão de compliance, então o investimento em renda variável acaba sendo um pouco mais complexo por conta de todo esse processo que tem que ser feito. Mas não é diferente do que acontece com os investimentos que essas mesmas pessoas já devam ter na Europa e nos Estados Unidos. No caso da renda fixa é mais fácil, né? É bem como, né, de um modo geral, bem mais fácil você fazer os investimentos em renda fixa. Mas todo esse processo não é nada diferente do que acontece em qualquer outro país. Então, obviamente, quem está olhando para um mercado alternativo, como é o mercado ali do GCC, é um investidor que já tem algum tipo de experiência, e se não tem essa experiência, ele está dentro de uma casa que tem essa experiência. Então, ele vai vir pelas mãos, não conosco diretamente. Até tenho alguns casos de pessoas que vieram diretamente a gente, porque já eram executivos de empresas que são nossos clientes, mas são executivos que estão indo toda hora para a região, conhecem muito bem a região, estou indo lá e quero abrir a conta, e a gente já ajuda na abertura da conta, e ele passa a ser cliente nosso lá direto. Então é uma coisa até muito mais fácil, porque já então executivos, donos de empresas, esses foram os primeiros e os mais fáceis a iniciarem, terem esse interesse, até porque eles têm empresas lá ou tem um fluxo comercial muito relevante, então são aqueles naturais. E depois começaram a aparecer esses outros que, de uma certa forma, têm já algum tipo de relação, conhecem mais ou menos a região. Eu acho que até a questão aí, né, a gente brinca do sauditão, né, isso acabou fazendo com que as pessoas prestassem um pouco mais de atenção, né? Eu acho que a Fórmula 1 e o campeonato de futebol fez com que as pessoas parassem para prestar atenção e falar, nossa, existem outras partes do mundo que a gente pode também considerar na hora de fazer investimento, né? Então, onde estão esses países, né? E hoje não é apenas uma questão aqui de Brasil, isso já vem acontecendo fortemente, uma migração muito grande, inclusive dos próprios europeus para a região. Foram os primeiros a irem para lá, né? Europeus e americanos já estão todos lá, as grandes empresas todas já estão lá, e eles começaram esse fluxo porque estão procurando, assim como qualquer outro, um mercado mais estável, menos volátil em momentos de turbulência como essa que a gente está vivendo, e que bem provavelmente viveremos nos próximos 4 anos, né? Sem dúvida. Então, até que as coisas fiquem, né, um pouco mais claras, né, principalmente a partir da maior economia do mundo, eu acho que a gente deve experimentar em momentos de grande volatilidade. Estamos batendo esse papo com a Angela Martins, CEO para a América Latina, do First Abu Bank, falando um pouquinho sobre as finanças na região, como olhar isso como investidor, mas também como as oportunidades de negócios e, naturalmente, como pensar globalmente sua carteira, fugindo um pouco do tradicional Estados Unidos e Europa. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com a Angela Martins, CEO para a América Latina do First Abu Bank, falando um pouquinho sobre a economia da região, sobre investimentos, sobre como pensar sua carteira global, pensar o seu portfólio de investimentos para além da internacionalização Estados Unidos e Europa. Então, como a gente pode compor outros ativos para, de fato, diversificar geograficamente sua carteira. E eu queria aproveitar esse bloco para falar um pouco sobre, digamos, economia real. Você comentou no bloco anterior sobre a ida das empresas brasileiras para a região e essas trocas, né, que a gente tem desenvolvido. A gente se encontrou, né, a gente se conheceu no encontro da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, né, falando um pouquinho de investimentos, mas tinha toda uma discussão sobre justamente essas pontes e o desenvolvimento desse mercado, que até comentei no primeiro bloco,
de ser nosso terceiro maior parceiro comercial, né, como bloco. Eu queria ouvir um pouco de você que está olhando e está de perto desse mercado, como tem se desenvolvido essas relações, como tem sido essa ida de empresas brasileiras para lá e o olhar das empresas locais para o Brasil também, e sem deixar de pincelar um pouco do que tem sido esse desenvolvimento da região para o além petróleo. Sim, isso é muito importante, esse é o ponto crucial, porque tanto os Emirados que foram os precursores, né, de olhar e falar, olha, a gente não pode viver única e exclusivamente do petróleo, precisamos diversificar a nossa economia. E eles vêm já nesse crescimento, nessa diversificação há alguns anos. E hoje, os Emirados Árabes Unidos, o crescimento econômico se dá muito mais da indústria não voltada ao petróleo do que do petróleo. E a Arábia Saudita vai no mesmo caminho. Tanto é que esse ano mesmo, no ano de 2024, não 2025, mas 2025 já está a produção deles industrial agora de janeiro, vem em linha com 2024, já produziram mais ou tiveram um crescimento maior do PIB da parte não petróleo, não ligada a petróleo, do que ao petróleo, até porque o petróleo sofreu com aquela diminuição de produção acordada entre os principais países produtores de petróleo. Mas a diversificação ali tem se dado de uma forma muito interessante. Hoje os Emirados são um centro de aviação, né, um dos principais centros de aviação do mundo, é o único país que tem 2 companhias aéreas dentre as melhores do mundo, né, são donos da Emirates e da Etihad. Então, o único país que tem 2 companhias dentre as melhores do mundo é um feito. Já é um centro importantíssimo de tecnologia e com interesse em expandir. Também eles têm investido muito na parte de logística, exatamente pela posição geográfica em que estão e que podem cobrir Europa, Ásia, sul da Ásia. Então, tem investimentos muito relevantes ali na questão de logística, com armazéns, facilitação com relação aos portos. Eles têm portos sofisticadíssimos, né? Veja o caso, inclusive, da DPW, que tem presença aqui no Brasil. A DPW no Brasil, por exemplo, tem parceria com a Suzano, tem parceria agora com a Rumo para aumentar e facilitar a exportação tanto de papel e celulose como no agronegócio, que é um investimento relevante, importante nos Emirados aqui no Brasil. E eles têm investimentos em portos no mundo inteiro e lá também querem expandir essa questão de logística. Também de inteligência artificial, né? Eles têm investimentos em tecnologia do modo geral, né? E a questão da inteligência artificial também tem feito grandes investimentos. No que tange a Arábia Saudita, também tem atraído muitos investimentos. Importante de se mencionar a parceria que fez com a Marfrig, né, a PIF, que é um dos fundos soberanos da PIF através da SALIC, né, que são fundos soberanos da Arábia Saudita, e fizeram uma participação acionária da Marfrig junto com a Marfrig na BR Foods, né? E a BR Foods, que já tem a primeira planta fora do Brasil da BR Foods, foi nos Emirados Árabes Unidos. E hoje eles têm também já plantas na Arábia Saudita e estão expandindo essas plantas. O grupo JBS também já tem planta nos Emirados, estão aumentando os seus investimentos na Arábia Saudita. Vale, como eu mencionei, os 3 grandes hubs que eles pretendem criar ali na região. Então, assim, existem muitos investimentos brasileiros lá e também tem crescido muitos investimentos de lá para cá. O grupo EDGE, que é um grande grupo Emirati no setor de defesa, comprou 2 empresas aqui no Brasil, né, a Condor e a SEAT. Existem os investimentos feitos pelo Mubadala Capital aqui no Brasil, comprou refinaria da Petrobras, são donos também da Ativos, né, produtora de açúcar, entre outros tantos investimentos que eles têm no Brasil. Então, existe esse investimento mútuo, de um lado, dos investidores, principalmente sauditas e emiratis aqui no Brasil, e de empresas brasileiras lá. E isso é uma coisa que tem crescido substancialmente, né? Assim, ao longo dos anos, a gente tem visto esse crescimento e faz com que as 2 regiões acabem se conhecendo muito mais, porque depois também do advento da companhia aérea Emirates ter esses voos diários, normalmente, né, assim, a estatística diz que a partir do momento que você tem voos diretos, aumenta em 30% o comércio entre as 2 pontas, né? E isso tem acontecido aqui também, né? Então, assim,
é um lugar natural por conta por seguirmos as nossas empresas brasileiras que estão se estabelecendo lá e as empresas Emirados Sauditas que estão se estabelecendo aqui. É natural que a gente expanda muito mais os interesses de uma forma bastante diversificada. E o crescimento das economias ali da região, isso é muito importante, falando prioritariamente de Arábia Saudita e de Emirados. As economias desses países têm crescido, todo ano tem crescido acima de 3%. Né? Então, assim, são economias que estão estáveis, têm um crescimento bastante estável, que também atrai o interesse de todo tipo de investidor. Né? Existe um volume considerável de investimento direto também nos dois países, e, obviamente, esses investimentos diretos acompanham, na verdade, os investimentos que os próprios governos desses países têm feito por lá. Então, assim, são regiões onde definitivamente todo investidor, seja ele para investimento direto, como já são as empresas brasileiras, como investidor, digamos assim, mais especulativo, precisa olhar. É muito importante que se olhe para as opções mundo afora, onde você possa ter bons ativos que paguem taxas interessantes e que também não te dê dor de cabeça. Né? Que se é para ter dor de cabeça, fica ali por perto, que é mais fácil de você acompanhar. Então, é uma alternativa onde você não vai ter esse tipo de surpresa, né? De surpresa desagradável. Né? Você pode ali questionar, até por conta do risco, que é muito bom, se é uma remuneração tão atrativa, mas aí vai depender do apetite de risco de cada um. Eu acho que neste momento, dado toda a volatilidade, todas as incertezas que a gente tem aí pela frente, é muito importante pegar um bom percentual aí da sua poupança e colocar em um ambiente seguro. Maravilha, estamos batendo esse papo com a Ângela Martins, CEO para a América Latina do First Abu Bank, falando um pouquinho sobre a economia da região, falando sobre as oportunidades de investimento em economia real e investimento financeiro nos países árabes, e sem contar naturalmente da própria cultura e pensar um pouco a forma de investir da região. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com a Ângela Martins, CEO para a América Latina do First Abu Bank, falando um pouquinho sobre investimentos na região, tanto o crescimento, desenvolvimento econômico, diversificação da economia na região, quanto os investimentos cruzados e, naturalmente, investimentos financeiros. Agora, tem um último tema que eu queria trazer aqui para esse bloco, que você comentou já lá no primeiro, que é justamente de finanças islâmicas. Isso. A gente, da academia, a gente tem olhado para esse tema de uma maneira bastante interessada, e eu queria que você explicasse um pouquinho, para quem está assistindo e está chegando agora nesse mundo, o que são essas finanças islâmicas, e já aproveitar para contar um pouquinho do seu livro também. Isso. Na verdade, é muito interessante. Eu me apaixonei pelo tema há muitos anos atrás, quando eu fui trabalhar pela primeira vez numa instituição árabe. Foi aí que eu fui aprender o que são as finanças islâmicas. Os países ali, os países árabes, de modo geral, são países islâmicos, são países que seguem o islamismo. E eles têm toda uma prática que cobre a vida deles como um todo, inclusive as finanças. E é muito interessante que é uma prática onde o banco ele acaba sendo mais parceiro do cliente do que simplesmente um emprestador de dinheiro, até porque dentro das finanças islâmicas não existe o valor do dinheiro no tempo. Então você não pode especular. Então é proibida a usura, é proibida a especulação. Então é sempre uma parceria, o banco é uma entidade que vai facilitar a você conseguir fazer alguma atividade que agregue valor ao mundo. Então, existe um bolsão muito grande de recursos, né, dos investidores islâmicos, e que seria muito interessante o Brasil conhecer um pouco melhor para atrair esse investimento para cá. Né? Hoje, a gente não acessa esse bolsão de liquidez porque não existe essa compreensão. E o Brasil é o maior produtor de alimento halal, que é aquele alimento que pode ser consumido pelos muçulmanos. Então, por que não também ter parte desses investimentos para a produção de alimento halal, e não só do alimento, porque você pode ter cosméticos halal, toda a indústria pode ser feita de forma que ela seja em linha com as leis islâmicas, e poder também ter esse tipo de investimento financiado
por essa liquidez que vem das instituições financeiras islâmicas. Para além disso, embora não seja uma população muito grande no Brasil, são cerca de 2 milhões, 3 milhões de muçulmanos no Brasil, eles também poderiam ter acesso a investimentos que sejam em linha com a religião deles. Então, esse conhecimento passa a ser muito interessante. Eu sou muito próxima da FAMBRAS, que é a Federação de Autenticadores dos Produtos Islâmicos do Brasil, uma entidade que faz um trabalho maravilhoso, tem inclusive uma academia onde eles ensinam, preparam pessoas que vão trabalhar na indústria halal. A gente tem projeto de eventualmente até vir a ter algum curso sobre finanças islâmicas, e eu publiquei um livro, na verdade, chamado A Banca Islâmica, que foi publicado em 2003, uma época onde eu estava muito assim, envolvida para trazer esse tipo de conhecimento para o Brasil, participei de alguns eventos, inclusive, trouxemos palestrantes de outros países para falar sobre o assunto aqui no Brasil, inclusive do Banco Islâmico de Desenvolvimento, mas agora eu estou sentindo a necessidade de atualizar esse livro, né? Foram tantos anos, então eu devo lançar, já até passei para o meu editor, que é a Quality Mark, o material já atualizado, atualizando, né, sobre toda a evolução que a indústria teve ao longo desses anos. Devo publicar em junho ou julho, exatamente para que as pessoas sejam melhor informadas a respeito dessa indústria também. Um bolsão de liquidez que deve estar hoje administrando algo em torno de 3 trilhões de dólares, né, o equivalente a esse montante, e que não pode ser assim não levado em consideração, sendo que Estados Unidos olha para esse, está preparado e já acessa esse bolsão, Europa como um todo. Então é muito importante que o Brasil também esteja preparado para acessar esse bolsão, em linha com o que já é hoje um importante produtor, o maior produtor de proteína animal halal. Então, e aí assim, é uma coisa que daria um programa inteiro só para falar sobre isso, porque existem muitas peculiaridades, né? As pessoas às vezes simplificam dizendo, é aquele banco que não, aquele tipo de atividade bancária que não cobra juros. Sim, não cobra juros, mas pode fazer lucro. Então existe toda uma explicação aí para você entender melhor como isso funciona. Mas é muito interessante, eu acho que as pessoas devem se informar cada vez mais a respeito disso. É importante para o país, é importante para quem trabalha em finanças, e eu acho que a partir do lançamento do livro, eu acho que eu vou estar aí conversando em alguns lugares para tentar deixar essa indústria um pouco mais conhecida aqui. Não, sem dúvida, quando tiver o lançamento do livro, você volta aqui para compartilhar. Aí você pode dar só uma pinceladinha do que é o lucro sem juros do banco? É fácil, essa parte até nem é tão difícil de você entender. Se você vai comprar um imóvel, vou te dar um exemplo bem simples, você vai comprar um imóvel hoje numa instituição financeira convencional, você vai até a instituição financeira, eles vão te conceder um empréstimo a juros e você vai utilizar. A instituição financeira não vai se envolver muito naquela transação comercial. Se você vai a uma instituição financeira islâmica, a instituição financeira vai comprar aquele imóvel à vista e vai vender a você em parcelas, mas junto com você ela vai comprar todos os riscos inerentes daquela transação, ela vai correr com você todos os riscos inerentes daquela transação comercial e vai viabilizar aquela compra daquele imóvel. E por essa razão ela faz direito a ter um lucro. Tá? Então, o que a Banca Islâmica tenta evitar é a especulação financeira. Eu tenho dinheiro, eu vou dar esse meu dinheiro tem um valor no tempo, eu estou te emprestando meu dinheiro agora, como você vai me pagar no futuro, eu vou te cobrar juro. Se aquilo vai agregar valor à sociedade ou não, eu não estou nem me importando com isso, desde que eu seja remunerada da forma que eu quero. No caso de uma estrutura financeira islâmica, sempre terá que gerar algum valor agregado à sociedade. Então, sempre vai existir uma estrutura por trás disso, ou o dinheiro vai estar comprando um bem, ou vai estar produzindo um bem, ou vai estar investindo num negócio, sempre terá que existir um valor agregado naquela transação comercial. Jamais você vai especular, por exemplo, com o dinheiro fazendo uma aposta. Então, todo tipo de especulação, tudo que tenha uma aparência de jogo não vai ser permitido. Então, todas as estruturas são feitas de forma tal que não haja especulação, que não haja a prática da usura. A usura nunca foi permitida por nenhum tipo de religião. Só que ao longo do tempo isso foi deixado de lado. No islamismo, a usura continua não sendo permitida. Não é permitido, por exemplo, você fazer nenhum investimento em coisas que não sejam
não sejam permitidas pelas leis islâmicas. Então, você não vai investir em produtos que tenham em tabaco, ou em casas de jogos, ou em coisas que sejam danosas para a sociedade. Tudo isso não é permitido, né? Assim como o valor do dinheiro no tempo. Não, o dinheiro é apenas para que você invista em alguma coisa que vai gerar valor para a sociedade. Ou seja, você, no próprio exemplo da construção, não é a figura estrita do financiamento, eu estou comprando um produto no atacado e vendendo no varejo. Então, isso. Eu estou dando capilaridade para esse produto, Exatamente. Então eu compro lá da incorporadora e vendo parcelado no mercado. Isso. E aí eu vou ter um lucro por aquilo que eu estou fazendo. Como o comerciante tem quando compra no atacado. Exatamente. E vende no E não eu vou especular com o meu dinheiro e não vou agregar nada à sociedade. Porque a usura, ela é exatamente essa a questão. Ela é demonstrada através da figura dos juros. Mas, na verdade, o que você não é permitido fazer na usura é especular e ter vantagem com o outro que não tem dinheiro porque você tem o dinheiro. Isso que você não deve fazer. Mas se você viabilizar um negócio e aquele for um bom negócio para ambas as partes, você faz jus à parte do lucro. Muito interessante ter essa visão também, acrescentar essa visão cultural aqui ao programa. Eu queria agradecer imensamente sua participação. Foi um prazer receber você aqui no programa. O prazer foi meu. Espero voltar mais vezes. Assim que eu publicar meu livro, estaremos aqui. Você claramente estará convidado para o lançamento do livro e aí vamos falar sobre ele mais detalhadamente, sobre as finanças islâmicas. Se quem quiser procurar o banco, fazer seus investimentos, por onde pode encontrar vocês? Como nós somos um banco de atacado, se você for uma pessoa física, você deve ser cliente de algum dos bancos, dos grandes bancos players no Brasil, você fará esse acesso através desse banco. Todos os grandes bancos brasileiros são nossos clientes. Então, por enquanto, por sermos um escritório de representação, teremos que atendê-lo através do teu banqueiro já que atua aqui no Brasil. Maravilha, Ângela. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Prazer foi meu. Muito obrigado, naturalmente, ao Força da Bank por ceder aqui a participação da Ângela e muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro é uma parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer esses grandes nomes do mercado, quem faz e pensa o mercado financeiro brasileiro, para trazer esses insights, essas provocações, te ajudar a pensar e se tornar um investidor melhor a cada dia. Se você quiser saber um pouco mais sobre também a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, seus investimentos e o seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br, manda pra gente um e-mail em contato@comdinheiro.com.br, vai ser sempre um prazer receber o contato de todos vocês. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.